Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar ao sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos
estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Quando posso te ouvir aqui, sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir, e um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras o modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como astral ao luar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador.
deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão Vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. o inovidável inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga a entender a razão da vida. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
Bom dia a todos. Vamos à leitura da nossa página de ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 16. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros? Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as suas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Graças a Deus. Vamos aproveitar a nossa prece para elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a Virgem Maria, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, sintonizados a Catuíte, Miguel, e todos os trabalhadores, médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz que lá se encontram, trabalhando incansavelmente para nos atender, nos receber, nos confortar, nos amparar quando lá chegamos. As portas físicas estão fechadas, mas as portas espirituais estão sempre prontas a nos acolher. E é assim, mentalizando aqueles irmãos que estão necessitados do remédio salutar do nosso Pai, é que iniciamos a nossa prece, agradecendo por tudo que recebemos, por todo o amor que esse Pai tem por todos nós. Agradecer por essa casa, agradecer por esses irmãos de luz que sempre estão prontos a nos receber e nos acolher. Vamos agradecer pelo trabalho, pelo alimento, pela nossa saúde e, agradecidos, pedir ao Pai
o amparo, a proteção, as bênçãos, o remédio para todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Que a luz divina do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, chegue a cada um dos irmãos que sofrem, que estão doentes, aflitos, desanimados, desorientados. Que o nosso Pai olhe pelos irmãos do nosso planeta, olhe por todos os governantes, dando-lhes a melhor intuição para fazer o melhor pelo povo, assumindo o compromisso, a responsabilidade que tiveram e que têm em suas mãos. E que nós possamos fazer a nossa parte, contribuindo para o melhor do nosso planeta, o melhor para todos os irmãos. Que a paz, que a luz esteja entre todos nós, hoje e sempre. Que tenhamos resignação, força e fé para seguirmos adiante e atingirmos a evolução que o Pai quer para todos os seus filhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, queridos amigos. Vamos dar início ao estudo da reunião de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, que tem por título O Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, Kardec vai estudar o ponto central dos ensinamentos de Jesus, que é a vida futura. E nós vamos verificar que o Espiritismo, através da mediunidade, das comunicações com os espíritos, veio comprovar esta verdade de Jesus. Este capítulo começa com a passagem de Jesus, quando ele foi preso, e ele se encontrava diante de Pilatos. E é João, capítulo 18, itens 33, 36 e 37, que narra a passagem, dizendo: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O que Jesus esclareceu com este diálogo? Ele falou que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, na pátria espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. Disse ainda que, por enquanto, a terra ainda não pertence ao meu reino, de amor, de fraternidade, do bem, da tolerância, da humildade, compaixão. Nada disso predomina na terra. Então, ele quis dizer também que a terra ainda não era esse reino dos céus, não era esse reino de amor e de fraternidade. E qual a missão de Jesus? A gente sabe que ele veio para testemunhar essa verdade. Veio mostrar para nós que a vida na pátria espiritual é a nossa verdadeira vida, que o nosso corpo é apenas um instrumento do espírito e que a terra é apenas
uma passagem, né? Apenas um momento em que vivenciamos experiências para o nosso crescimento. Infelizmente, Jesus não foi compreendido em sua época. Nas instruções dos espíritos, Kardec inseriu uma comunicação mediúnica que tem por título Uma Realeza Terrestre, onde um espírito, né, se apresentou lá na Sociedade de Paris como uma rainha de França. Foi uma mensagem trazida em Havre em 1863. E merece toda a nossa atenção e reflexão, porque se nós não somos nem reis nem rainhas, né, temos infelizmente pequenos reinos onde nos julgamos poderosos, né? Então, como é que a gente tem se comportado em casa, no trabalho, ou mesmo na casa espírita? E essa rainha de França vem nos trazer importantes considerações quando ela chega ao mundo espiritual. E a ex-rainha começa dizendo que somente quando ela chega ao plano espiritual é que ela compreendeu essa grande verdade de Jesus. Meu reino não é deste mundo, né? Porque ela pensava que fosse ser recebida como rainha. E a mensagem diz o seguinte: o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que o consideravam insignificante e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Reparem que ela termina a sua mensagem pedindo preces para todos que não ganharam o reino dos céus, né? E ela termina dizendo: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem,
é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. E nós vamos encontrar no Evangelho, no capítulo 28, na coletânea de preces, Kardec nos explicando que é importante que façamos preces para esses espíritos desencarnados, porque é uma forma de, além de ser uma forma de simpatia, né, vai também ajudá-los nesse desligamento, né, vai fazer com que essa separação se torne mais tranquila, mais equilibrada, né, o seu despertar mais calmo, né, porque ele diz ainda que nesse momento em que o espírito chega ao mundo espiritual, as suas ideias estão ainda muito confusas. Então é necessário, né, que a gente faça uma prece. E a Rainha de França vem pedindo essa prece para haver mais compreensão, né, mais entendimento da vida espiritual. Em sua experiência, a Rainha de França veio nos contar, né, que após a morte ela percebeu que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, que dá a todos oportunidades iguais, e que as virtudes conquistadas na terra é que são levadas em conta, né? Ela nos diz que os degraus do trono não nos aproxima do reino de Deus, do reino dos céus. Então, o que o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece? Exatamente, mostrando para todos nós, né, através do ensinamento de Jesus sobre a vida futura, que a lógica humana ela é uma e a lógica de Deus é outra, né? E que esses dois mundos têm valores muito diferentes, o mundo espiritual e o mundo material. A Rainha de França, então, vem enumerar as virtudes que são levadas em conta na pátria espiritual, como abnegação e humildade, benevolência, caridade e amor, né? São virtudes importantes para o espírito imortal. Em contrapartida, os bens materiais, o dinheiro, o poder, a beleza física ficam na terra, não são avaliadas no mundo dos espíritos. A rainha completa ainda, com algumas perguntas que são feitas, na verdade, através da nossa própria consciência, que vai fazer com que o espírito perceba em que situação ele está. E ela fala, que as perguntas são feitas no mundo espiritual, que ela fala exatamente dessa forma, que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes, porque é exatamente com essa nossa consciência, tendo a certeza de todos os frutos que construímos, e isso aí vai mostrar exatamente quem somos. Nós ficaremos desnudos no mundo espiritual. E ela vem ainda, fazer essa relação, essa comparação com tudo que se faz no planeta Terra, no mundo material, em que as questões materiais são levadas em conta, como quem és, que posição ocupa, quem é você, E aquelas perguntas que a gente conhece, do orgulho, da vaidade, sabes com quem estás falando? Então, a Rainha de França vem mostrando os valores reais do espírito através da sua mensagem. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, que para uns é expiação, para outros é prova, é missão, E para chegarmos a essa perfeição, precisamos suportar todas essas dificuldades, Como a Rainha de França
nos fala, né? Ela comenta uma parte da sua mensagem, ela diz: Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Então, o Livro dos Espíritos, ainda, né, na questão 166A, eles respondem para uma pergunta de Kardec que nós precisamos de provas e de expiações na vida corporal para nos depurarmos, para experimentarmos uma transformação. A reencarnação, portanto, vai ter esse objetivo. Através dessas nossas diferentes experiências, nós vamos melhorando e vamos caminhando mais rapidamente ou mais lentamente para essa perfeição, dependendo das nossas escolhas. No livro O Consolador, Emmanuel responde a Chico a pergunta da diferença entre provação e expiação. E o Espírito Emmanuel nos diz que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Na verdade, provas e expiações é tudo aquilo que ainda enfrentamos neste planeta para compreendermos a lei que está escrita em nossa consciência. Por isso que muitas vezes, como disse a nossa rainha, esse caminho é de dificuldades e de espinhos. O que precisamos lembrar é que todas essas oportunidades nos são dadas por misericórdia divina para que a gente consiga acertar. Voltamos, então, em diversas situações, né? Nas mais diversas situações. Ora como rainha, ora como plebeu, ora como mãe, ora como pai, enfim. Cada um de nós vai experimentar essa caminhada dependendo da nossa dificuldade, dependendo daquilo que precisamos trabalhar em nós enquanto espíritos. E o Livro dos Espíritos ainda nos explica que tem um caminho para chegarmos à perfeição. Nós vamos nos arrepender das faltas cometidas, vamos provar que aprendemos ou expiar dentro da nossa dificuldade ou da nossa escolha e vamos reparar. Então, arrependimento, expiação e reparação é o caminho percorrido pelo Espírito para que ele chegue à perfeição, para que ele resolva todas as questões e chegue a esse Espírito puro como Jesus nos ensinou. Com tudo isso que vemos na codificação, precisamos reconstruir sempre. A reencarnação nos é oferecida como misericórdia, como justiça divina, para fazermos sempre melhor. Logo, precisamos seguir a orientação que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, quando ele nos convoca a nos reconhecer como espírita e fazer a nossa transformação moral. E ele diz ainda que pelos nossos esforços em domar as nossas mais inclinações, que nós somos reconhecidos como verdadeiros espíritas. Então, é preciso que a gente compreenda o que a doutrina nos traz, essa doutrina tão consoladora,
mostrando que tudo aquilo que temos, né, tudo aquilo que conquistamos, que amealhamos, né, é para o bem, é para chegarmos à perfeição. E quando compreendermos a fraternidade, o perdão, a humildade, a disciplina, o desprendimento, a fé, a caridade, quando tivermos a certeza de que compreendemos essas virtudes e praticamos, é que vamos realmente vivenciar o reino de Deus. Tendo esse novo olhar para a nossa vida, nós vamos com certeza perceber que a vida material é uma escola maravilhosa de aperfeiçoamento de cada um de nós e precisamos, assim, aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nos são oferecidas, sejam elas complicadas ou fáceis, enfim, precisamos encarar como uma oportunidade de educação para os nossos espíritos. Com esse novo olhar da vida, vamos perceber que tudo depende de nós, das nossas escolhas e de como estamos encarando cada situação que nos apresenta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 8, Kardec vem nos convidar a lançar esse olhar adiante, né? Porque quanto mais elevado for esse nosso pensamento, estando sempre acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, a necessidade de nós nos elevarmos acima das questões materiais. E Joana de Ângeles nos diz que a fatalidade da vida é alcançar a harmonia plena, mediante o equilíbrio do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Ela nos diz isso no livro Amor, Imbatível Amor. Embora ainda haja trevas, né, nós já vimos isso, muitos na Terra já compartilham esse reino de Deus, né? E em breve, todos nós, encarnados e desencarnados, viveremos como irmãos. Não devemos esquecer o convite do Mestre Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós não temos que aguardar o momento de estarmos livres das nossas dificuldades para seguir o Mestre. Ele nos convida a pegar a nossa cruz e a segui-lo. Então, que todos nós possamos, através desses ensinamentos consoladores da doutrina, fazer um caminho diferente da Rainha de França, porque ela já nos alerta quais são os valores reais do espírito, aqueles que são levados em conta quando chegarmos ao mundo espiritual. Que todos nós possamos nos esforçar nesse aprimoramento do nosso espírito, cada dia, né, desenvolvendo virtudes positivas para chegarmos aonde o Senhor Jesus nos aponta. Muito obrigada e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males
espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem como orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.